Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica. Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectador, olá, telespectadora, muito boa noite, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje nós vamos falar um pouco de um tema muito polêmico, a questão do suicídio. É um tema bastante delicado, mas que de alguma forma precisa ser discutido, porque vemos hoje no mundo, no Brasil, muitos casos de suicídio, as pessoas tirando a vida, e para a gente tentar entender um pouco as causas ou a causa que leva uma pessoa a tirar a vida, eu recebo hoje aqui o médico psiquiatra da Santa Casa, doutor Felipe Miranda Leal. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Doutor, minha primeira pergunta é a importância de se discutir uma questão tão polêmica quanto o suicídio. Foi criado um mês para se debater isso. Eu acho que é um primeiro passo positivo. Queria saber a opinião do senhor. Bom, certamente o fato de surgir uma campanha específica para debater um tema tão delicado como o suicídio é algo fundamental, né, num movimento aí de trabalhar a prevenção. Sobretudo porque foi identificado que a melhor maneira de combater, né, esses casos de suicídio é certamente aí trabalhar com a prevenção. Em vista disso, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, desde 2009, já vem identificando o aumento dos casos de suicídio como uma situação realmente alarmante, né? E lançou essa campanha aí, o Setembro Amarelo, né? Pegando um pouco carona aí nas outras campanhas que já temos aí grande sucesso, né? O Outubro, com a relação à saúde da mulher, né? E em novembro com relação à saúde do homem. No mês de setembro, a campanha Setembro Amarelo, ela visa combater aí o suicídio, trabalhando com a divulgação de informação, né? Com o lema aí, a melhor forma é prevenir, tá? E apenas a título de contextualização, né? O dia 10 de setembro, ele é considerado aí o dia de prevenção ao suicídio, e ao longo do mês, né, a principal maneira de conseguir levar esse tema para o debate é com a mídia, né? A gente trabalhando aí, inclusive o Conselho lançou uma cartilha específica para os profissionais da imprensa, né? De como divulgar o tema, como, enfim, lançar matérias nas diferentes formas aí de propagação de informação, né? E também os conselhos aí de medicina e a Associação de Psiquiatria também lançaram uma cartilha para os profissionais de saúde, tá? E nesse momento o que a campanha visa é trabalhar com essa divulgação de informação, né? Só para ter uma ideia, em 2014, quando foi lançada a cartilha dos profissionais,
nós temos lá o dado de que na primeira década desse século houve um aumento aqui no Brasil de 10%, né, do número de suicídios, né, daqueles casos que a pessoa teve a ideia de colocar o fim à vida, tentou e obteve ali a morte, tá? Isso foi algo que alarmou bastante, né? Então acho que é nesse contexto que nós estamos hoje aí com essa campanha, que ela vem ganhando força já nesses últimos 3 anos aí, com um impacto aí bem relevante aí na mídia. Na questão da prevenção, como detectar um perfil suicida? O psiquiatra e os profissionais, um psicólogo eventualmente, o suicida, ele tem um perfil? É aquela pessoa que tem uma depressão? É aquela pessoa que tem algum tipo de histórico associado ao consumo de drogas? É alguma desilusão profissional, amorosa, familiar? Existe já rastreado esse perfil? Bom, acho que essa é a primeira pergunta, né? Acho que é algo que sempre é muito importante discutir. Por quê? Se a gente está pensando em trabalhar com prevenção, a gente vai ter que identificar, né, quais são esses fatores, né, que estão relacionados. E aí a gente sempre vai pensar da seguinte maneira, Guto: quais são os fatores que são de proteção, né, que é assim que a gente chama, os fatores de proteção, e quais são os fatores de risco. Como se fosse uma espécie de uma balança, né? E olhando para esses fatores, o que a gente vai trabalhar? De tentar fortalecer esses fatores, que são os fatores ditos de proteção, né? E, de alguma maneira, combater aquilo que aumenta o risco. O que acontece é que tanto os fatores de proteção quanto os fatores de risco tem aqueles fatores que é possível algum tipo de intervenção e fatores que não tem como você mudar, né? Que são aqueles fatores que já são inatos, né? E que você não vai ter uma intervenção, mas você vai certamente ajudar a você identificar essa pessoa e sim aí oferecer algum trabalho específico, né? Então, quais que são aí esses fatores, né? Acho que essa é o que em primeiro lugar a gente sempre apresenta é que quando há o suicídio, né, por trás disso tem um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental. Então, os diferentes trabalhos aí, sempre quando faz lá os levantamentos aí dos casos de suicídio e você avalia a história dessa pessoa, tem em 99% uma história de suicídio. Então, vamos arredondar aí, né? São todos os casos, tá? Todos os casos têm uma história de um transtorno psiquiátrico. Então, esse é o primeiro fator, tá? Qual deles? Aí depois a gente pode destrinchar isso, mas os transtornos psiquiátricos, eles estão presentes, então esse é um primeiro ponto que há necessidade de uma intervenção mais específica, né? Nessa questão, então, o transtorno psiquiátrico, então, está associado. O suicida, ele vai deixando pistas, ele avisa que ele está numa situação de baixa autoestima, ou seja, as pessoas que estão em volta desse indivíduo, elas têm como, por atitudes ou pela falta de atitudes, detectar algum problema e aí, de repente, buscar ajuda? Pois então, quando eu digo assim que há uma presença que ela é praticamente plena aí, né, de transtornos psiquiátricos, os transtornos psiquiátricos eles dão pistas, tá? Então, qual que é a pista que o transtorno psiquiátrico dá? É o sofrimento emocional, o sofrimento psíquico, né? Isso pode aparecer através de um retraimento social, de um retraimento afetivo, de sinais dos quadros depressivos, né? Que é a pessoa deixar de ter ânimo para fazer coisas que habitualmente fazia, deixar de sentir prazer nas coisas que antes sentia prazer, né? Então essa redução da capacidade de sentir prazer é extremamente um sinal relevante. A pessoa passar a sentir tristeza de uma forma mais significativa, maior parte do tempo.
Então, são alguns sinais que podem estar sinalizando, né, aí um transtorno psiquiátrico. Além disso, a questão das drogas, que embora seja aí um tema também que tem toda um tema à parte, né? tema à parte, né, mas ela tem aí um papel muito significativo no suicídio, né? Acho que só também para poder trazer esses dados, o número de suicídios ele é muito relevante, né? Então, quando eu estava falando da campanha que alertou aí o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, foi vendo esses dados que são alarmantes, né? O número de suicídios no mundo, se a gente fizer uma continha assim da média, são quase 2.000 pessoas que cometem suicídio no mundo por dia. Tá? Então, se você faz uma continha aí para estabelecer uma média, a cada 40, 45 segundos, uma pessoa tira a vida. Uma pessoa morre, né? Então, é um dado muito significativo. E, claro, isso varia muito com cada cultura, com cada país. Diferentes regiões do mundo têm índices de suicídio que são bastante variáveis, né? Alguns países, por exemplo, países do Extremo Oriente, né? O Japão tem esse índice mais elevado, países do leste europeu. E já alguns países têm esse índice menor. Por exemplo, lá no mundo árabe, né, o número de suicídios aí é menor. Aí a gente já começa a pensar que qual que é o papel da cultura, da religião. Aqui no Brasil a gente está num nível intermediário, mas pelo fato do Brasil ser um país muito populoso, esse número acaba sendo relevante, né? Você pensar numa população da cidade de São Paulo, do estado aqui de 200 milhões de habitantes, mesmo esse índice sendo não o mais elevado, né, quando comparado com outros países, é muito relevante. Então, quando a gente fatia, né, quais são esses transtornos mentais que estão correlacionados ao suicídio, a gente tem aí os quadros depressivos, né, que é o que eu comecei trazendo aí os sinais de alerta para um episódio de depressão, por exemplo. Mas o uso de drogas tem um papel muito relevante também, tá? E os transtornos psicóticos e transtornos de personalidade, tá? Então, se a gente juntar aí esses 4 grupos, né, os transtornos depressivos, transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas, transtornos da personalidade e as esquizofrenias, que são os transtornos psicóticos, tá? Reunindo isso daí, a gente já pega mais de 80% dos casos de suicídio, né? Mas acho que uma outra questão que aumenta a magnitude dessa discussão, né, que a gente está falando aqui de números relacionados a suicídio, né? Mas e as tentativas de suicídio, e o pensamento suicida, né? Se a gente tomar esses dados, a magnitude desse problema é muito maior. Muito maior. Só para ter uma ideia, o número de tentativas de suicídio, ele é cerca de 10 vezes maior o número de suicídios. Então, é preocupante. No âmbito assistencial, num pronto-socorro, num hospital, imagina o quanto que isso traz de repercussão, né? E além disso, as pessoas, né? Você multiplica isso pelo número de pessoas que sofrem junto com um familiar ou no trabalho, né, no seu grupo de relacionamentos. Os diretos e os indiretos, né? Exatamente. Doutor Felipe, nós vamos fazer um rápido break. Santa Casa e você volta em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda.
APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos a visita do médico psiquiatra Felipe Miranda Leal. Estamos falando hoje sobre o Setembro Amarelo, mês dedicado à discussão e à prevenção do suicídio. Doutor Felipe, por favor, continue. Estávamos falando dos motivos associados que levam a pessoa a cometer o suicídio. Você precisa ainda falar e completar o seu raciocínio, porque são vários, eu sei. Por favor, pode continuar. Muito bem, então, obrigado pela oportunidade de estar continuando, que acho que isso, realmente, né, o assunto ele é bastante amplo e isso faz com que a gente comece a falar alguma coisa e isso corre o risco de se perder. Então, eu estava dizendo, né, que existem aí os fatores que são de proteção e fatores de risco, né? Os fatores que a gente chama que são os fatores de risco, eu comecei a falar aí dos transtornos psiquiátricos, que é algo que está aí em praticamente 100% dos casos de suicídio, né? Então, falar sobre os transtornos psiquiátricos é extremamente importante. E o que está relacionado agora com as condições que aumentam a chance da pessoa cometer suicídio, né? Então, em relação à idade, os extremos, né? Então, o jovem e o adulto jovem, né? E também a pessoa a partir dos 75 anos de idade, são aí os 2 grupos onde que a gente observa que tem um maior índice de suicídio. Existe uma predisposição dessas duas pontas, digamos assim. Há uma prevalência maior, né? Isso é assim que a gente diz. Existe um número maior de suicídios, né? Proporcionalmente nessas faixas etárias, tá? Em relação ao casos que ocorrem em homens e mulheres, né? A gente observa que o número de suicídios em homem é 4 vezes maior. Tá? 4 vezes maior em homens do que em mulheres. E embora a gente veja essa diferença bem importante, né, entre homens e mulheres, isso não faz com que a discussão de suicídio seja mais importante em homens, porque, em contrapartida, o número de tentativas de suicídio é muito maior em mulheres. Tá? Então aí o problema acaba... Tem um equilíbrio, então, né? Exatamente, acaba tendo um equilíbrio, né? Só para ter uma ideia, recentemente na Santa Casa a gente fez um levantamento lá no serviço de interconsulta, né, das situações que representam o comportamento suicida, né, esse termo que a gente usa. Então, quando a pessoa está tendo uma ideia suicida, ou um pensamento, um plano, ou até mesmo houve uma tentativa de suicídio e por conta disso está internada na Santa Casa, e o número de pessoas que foram avaliadas pelo serviço de interconsulta é exatamente igual, não há diferença entre homens e mulheres
né? Então isso por quê? Porque são pessoas que têm uma tentativa grave, aí entram nos homens, né? Porque eles fazem as tentativas mais agressivas, isso está ligado à questão de ser homem, e pelo lado das mulheres elas tentam mais, então acabam requerendo mais aí o serviço de hospitalar, né? Pela questão do comportamento suicida. Então a questão do homem e mulher, o homem comete mais suicídio, mas mulher tem mais tentativa de suicídio. Em relação aos transtornos psiquiátricos, eu falei, né, os que são os mais prevalentes, e eu acho que tem algumas questões que são muito importantes serem lembradas, que são os fatores aí que são as condições, né, estressantes que podem levar. Então, a pessoa que está numa recente perda, pessoa que recentemente perdeu um emprego ou está numa condição de desemprego que se arrasta, né? A falta de perspectiva. Falta assusta. de perspectiva, exatamente. Então essas condições adversas que acompanham, né, certamente estão relacionadas aí com esses fatores de risco, né? Então as condições que a gente não muda, as faixas etárias, se é homem, se é mulher, né? Classe social influencia? Classe social, os extremos também, tá? Os extremos. Pessoa que tem tá lá classificada dentro de uma faixa socioeconômica mais baixa, né, e também a mais alta, né? Os extremos são condições aí que elevam aí o índice de suicídio. Qual que é a importância da família para tentar primeiro detectar esse perfil, essa atitude suicida, esse comportamento suicida, e também para ajudar essa pessoa a vencer essa adversidade? O papel da família é fundamental, né? Em primeiro lugar, como você apontou, sendo ali um elemento que pode precocemente, né, identificar a existência de um transtorno psiquiátrico, né? Então vamos pensar aqui num quadro psicótico que tem uma instalação muitas vezes lenta, né? Então a pessoa começa a ter algumas alterações de comportamento, começa a se retrair, deixar de fazer coisas que habitualmente fazia. Isso pode ser um grande indício da pessoa estar tendo um sofrimento mental muito importante e isso deflagrar um quadro psicótico. E que, se isso não for cuidado, aumenta enormemente a chance, né, de um suicídio. Ou um quadro depressivo, né, os adolescentes, né, que a gente comentou aqui, que estão dentro de uma faixa de maior risco, né, hoje se configuram aí num momento que a gente tem uma grande dificuldade de compreender, né, que a forma como o adolescente se interage com as questões de tecnologia. De entrar no mundo deles, né? De conseguir fazer esse mundo, saber o que é sofrimento, o que faz parte, o que é um adolescente ficar somente ali num o que celular. É tristeza, o que passa a ser uma coisa maior. Então é aí que a família conseguir dar a oportunidade da pessoa falar, né, é um fator muito importante para que seja identificado de maneira precoce, né, e você reduza a chance aí de um comportamento suicida. E onde buscar ajuda? Bom, o que a gente sabe, né, que os serviços que mais frequentemente, né, recebem, né, situações de suicídio são os pronto-atendimentos, né, pronto-socorros, que é uma pessoa que é levada pela família ou busca numa situação de desespero pelo sofrimento, ou até mesmo já naquela situação em que houve uma tentativa de suicídio, né? Então, esses profissionais são profissionais que eles precisam, né, estar muito apropriados desse tema, né? Então, o pessoal chega num pronto-socorro com um pensamento suicida, isso não é levado a sério, certo, né? Então, quer dizer, o primeiro lugar que a pessoa está procurando ajuda não vai, então, receber esse acolhimento que é tão importante nesse momento. Então, esses profissionais estarem apropriados desse tema é algo muito importante, né? Claro, como todos os profissionais de saúde, né? Daí a importância, mais uma vez, de uma campanha que é voltada para os profissionais também. E trazendo agora para o público que precisa procurar ajuda, é procurar
primeiramente ele é com a família, né? Acho que conseguir falar com a pessoa que está mais próximo, está sofrendo, falar com a família, acho que isso não é o que está ao alcance, né? E junto da família aí sim recorrer ao serviço de saúde de competente, né? Porque vai ser difícil chegar prontamente a um psiquiatra, a um psicólogo, né? Mas o quanto mais rápido conseguir chegar a esses profissionais, né? Porque aí, como eu disse, né? A presença dos transtornos psiquiátricos é muito grande, então você vai precisar tratar essas condições que são aí de base, né? O importante é dar o primeiro passo e procurar ajuda, seja do familiar, do amigo, a pessoa que ela se sentir mais à vontade para desabafar. Uhum. Infelizmente, Dr. Felipe, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais. Eu acho que é importante, tenho certeza que você vai voltar aqui para a gente discutir um pouco mais esses assuntos relacionados à questão do suicídio, mas eu acho que já é uma boa iniciativa a gente começar a falar isso abertamente para as pessoas, para elas também se apropriarem disso e saberem onde procurar ajuda e com quem conversar. Muito obrigado. Volte mais vezes aqui, tá bom? Obrigado pela oportunidade e pela iniciativa, né? Acho que de estar na campanha, porque realmente é fundamental que essa campanha cada vez tenha um impacto mais importante para a gente conseguir o objetivo que é promover aí a prevenção do suicídio. Santa Casa e você fica por aqui. A vida é o nosso maior bem. Vamos cuidar dela com todo amor e carinho. Santa Casa volta no próximo programa. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.